Em uma live do Análises Renais, o Renan Santos comentou sobre o vídeo de uma mulher sendo inconveniente em um avião e coringou falando do brasileiro médio. Esse tema me dá muito ódio. A ideia de achar, tá, que o mundo... Que veja assim, primeiro tem a empatia. O termo empatia significa quase como se fosse uma neonorma social, em que você tem que adotar determinado tipo de comportamento em nome disso, da empatia. E você não é obrigado a nada. Você não é obrigado sequer ser empático. Você é obrigado a ser respeitoso. Mas você não é obrigado a ser simpático. Tampouco é empático. Você não é obrigado a nada. Ela tava no lugar dela. A mãe queria, com uma criança que você conseguia ouvir o barulho da criança, uma criança sem educação. A mãe achou por bem, a criança queria ir pra janela. A mãe falou, por que troca de lugar? A moça não quis trocar, porque a moça não tinha que trocar. E ela foi encher o saco. Esse tipo de mãe é uma imbecil. Essa criança vai ser muito mal criada. Não vai ter autoridade nenhuma. E espero que a mãe viva as consequências da criança porcaria que ela tá criando. Sério. Espero que a mãe sofra na mão dessa criança, que vai ser uma criança mimada. E essa mãe vai ser emocionalmente dependente e vai ficar pagando um preço disso por criar um adulto mimado, que quando adulto vai ficar enchendo o saco dessa mãe. Porque é uma imbecil. O que essa mãe fez é uma imbecilidade, é uma falta de respeito à individualidade alheia, tá? Uma exposição de uma pessoa que não tem nada a ver com ela. Aquilo é horroroso. Eu acho que não deve ter, assim, duvido, assim, digite 1, você concorda comigo, digite 2, você acha que não, que tinha que ter cedido lugar pra você. Porque assim, se tiver alguém que concorda com essa maluca, eu vou ficar bastante assustado. Mas entenda, existem pessoas assim, e assim, por conta dos eventos que a gente faz, a gente tem muita, a gente voa bastante de avião, a gente vê algumas histórias que são muito malucas. Muito malucas. Assim, às vezes você tá num voo, tem uma criança que tá chutando você. Chutando. Isso aconteceu comigo. E a criança tá chutando uma pessoa na frente, a mãe tá do lado, numa boa, tá nem ligando. E, é constrangedor você ter que virar pra uma mãe ou um pai e falar, teu filho tá chutando, né? É constrangedor, é uma situação assim, é um saco você ter que, sei lá, lidar com a criança dos outros, né? As pessoas são muito, não mexe com meu filho, né? As pessoas entram numa defensiva. Então a mãe ou o pai, se estão vendo que a criança está sendo mal educada, ela tem por obrigação evitar gerar essas situações extremas com os outros. E aí, cara, a pessoa não faz. Aí eu já falei, por favor, tem como controlar o menino, porque a maior parte das vezes, pra ser honesto, as mães que são sem noção, às vezes não percebem e já naturalizaram aquilo, mas elas acabam ficando constantes e falam, desculpa, tal. Agora tem esses casos como vocês viram aí, que a pessoa acha que não tem que desculpar, que o mundo é um playground pro filho imbecil dela, e você tem que lidar com isso. É complicado, eu volto a colocar, é muito complicado. E isso não é uma questão brasileira, isso é uma coisa que acontece em muitos países do mundo, mas esse tipo de problema, meus amigos, vai ser muito agravado em lugares como o Brasil, em que as pessoas não têm noção nem respeito do que é o espaço público. O Brasil, eu vi o Sugamosto, que inclusive vai escrever na Valete, né, um texto muito bom sobre cultura woke, ele tava comentando no Twitter, né? As pessoas não têm ideia do que é público, do que é espaço público, as pessoas não respeitam o espaço público. Então aqui é um Brasil onde um comerciante acha natural e a gente naturaliza que ele anda com um carro, ovos, não sei o que, pamonhas de Piracicaba. Vai tomar banho! Quem te deu o direito de ficar fazendo uma poluição sonora gigantesca na rua dos outros pra vender a porcaria da tua pamonha? Tem que botar fogo no teu carro. Isso é falta de educação. Mesmo o caminhão do gás do que isso? Essa falta de respeito, que aí é né? Vamos pegar o cara com a caixinha de som, que vai dentro do ônibus e acha que você tem que ouvir o funk dele. Quem disse que você é obrigado a ouvir a música dele? Aí as pessoas falam assim, é muito elitista. Ele me chama de elitista por eu achar que um comportamento civilizado é necessário, porque as pessoas confundem o que é popular no Brasil com o que é animalesco. E você acha que ser popular ou ser um brasileiro de verdade é se comportar como um animal. Você naturaliza o comportamento animalesco e acha que tem algo de simpático nisso, porque simplesmente começou a aceitar que a barulheira, a sujeira, porque é o seguinte, a poluição sonora não é muito diferente do cara que vai lá e picha a rua, que joga o lixo no chão. Isso é falta de urbanidade, falta de civilidade, falta de respeito pelo público, entendeu? Isso é assim, é um tipo de cultura inferior. Povos inferiores têm suas cidades feias e o espaço público não é respeitado. Você pode pegar qualquer cultura inferior, é assim. Culturas superiores não são assim. Cidades superiores, você consegue assim, essa cidade é melhor, ela é mais limpa, ela é mais arrumada, as pessoas são mais quietas. É um dado da realidade. Você vai pro Japão, vai ser assim. Dentro do Brasil, você vai pra Curitiba, vai ser assim. Se você pegar um metrô no Rio de Janeiro, não vai ser assim. É fato. Aí, eu acho que esse problema tende a ser majoritariamente cultural, mas tem também um lance assim, a extroversão, ela é genética. Você tem genes que regulam a tua extroversão. E eu acho que assim, ser ignorante e extrovertido é uma desgraça. Uma pessoa que é
burra e extrovertida, ela vai ser um estorvo social. Porque ela quer ficar explorando, né, ao redor dela, a burrice dela. Olha só minha burrice aqui, ó. Tchá, 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 eu sou burrão. Viva comigo, né? Tá tudo bem, eu gosto dessa música. Você vai gostar também, eu não entendo que isso é uma questão subjetiva aqui minha, que eu sou um imbecil. Não. E isso é uma desgraça. Isso é uma desgraça. Não dá pra falar, é uma cultura. Não é. Você que tá se acostumando com o animalesco e acha que ser popular é animalesco. Não, não é. Aí um perfil colocou aqui, pessoas quietas não são boas assim. Sim, podemos fazer muitas críticas às pessoas caladas, né? Eu já tive em países nórdicos, as pessoas são muito quietas e existe até um problema, sério, real, que eles reportam que assim, as pessoas têm tanto medo de falar umas com as outras, de contrariar umas com as outras, que às vezes acontece a seguinte coisa. Você tem uma parada de ônibus e se eu presenciei. Lá é igual aqui. Você tem uma parada de ônibus e aí você quer parar no ônibus e você aperta aquele botão pro ônibus fazer a parada. E às vezes quando o ônibus tá meio vazio, em rotas mais vaziadas, a pessoa, sei lá, esquece, ela aperta o ponto. Eu tava isso com um amigo gringo, que muito tímido, e aí você ia fazer a parada, né? Só que ele apertou o botão e aí era uma estação antes. Uma estação não, um ponto antes. A pessoa fica tão envergonhada, é sério isso, que ela saiu e fez eu sair junto um ponto antes, a gente teve que andar, sei lá, 1,5 km, 2 km, porque tinha vergonha de ter simplesmente ficado lá e ter obrigado o motorista a ter parado errado. Então essas coisas acontecem, mas eu acho que isso é tão... Desculpa, assim, se esse é o problema, isso é tão superior ao problema de um cara tá com uma caixinha de som, ou sendo folgado, ou mexendo com a pessoa do lado, que... Você me desculpa, eu topo os danos das pessoas caladas do que o dano das pessoas barulhentas, mas definitivamente, tá? Muita gente tá falando, Patrick Vender, pior que eu já fiz isso. Muitas pessoas já fizeram isso. E eu também fico envergonhado se eu cometo um erro impulso. Isso é natural, mas é melhor que você seja assim do que você seja inconveniente. Mas definitivamente é melhor. E percebam como esse assunto é engraçado, né? Toda vez que a gente vai falar desse tipo de coisa, as pessoas começam... Porque, veja só, eu falei da pamonha e eu falei do dum, não falei? No fundo, as pessoas não têm uma questão afetiva já com isso. As pessoas acham legal. Talvez, isso lembra. Isso não tem que lembrar, isso é errado. Porque isso é uma invasão tão grande quanto uma pichação. Ou já você vai começar a achar que era... eu tenho um afeto por aquele pichador que pichou a porta da casa da minha avó. Aquele piche escrito Bomba City era tão brejeiro, me sinto tão... Não, cara, é uma pichação. É aquele craqueiro que jogou na rua lá. Ou uma pessoa que pegou uma latinha de cerveja, jogou da janela do carro dela e sujou minha rua. E tem algo de tão caseiro nisso, né? A gente se sente meio... Não sente. Aí quando você vai pra um lugar mais desenvolvido, aí você tem aquele choque. Que é aquele choque que você passa a sentir quase como um bicho. Você fala, nossa, eu vivo num buraco. Que é a sensação que pessoas que vão pra países desenvolvidos e voltam têm. Por exemplo, quando você retorna pro aeroporto de Guarulhos, você desce no aeroporto de Guarulhos, depois você passar um tempo fora do Brasil. E aí você sai, faz aquela alça de saída, e aí você pega a avenida pra pegar a Dutra. Quando você pega ali e você já vê aquele do seu lado direito, aquele favelão, aquela sujeira, o ambulante circulando no meio dos carros, se tá trânsito, você fala... E assim, aí você tá falando, nossa, que elitista, porque você foi pra fora. Não é porque o errado é o errado. O errado é o errado. O errado é o errado. E a gente vai sempre ser errado porque nós normalizamos e buscamos afeto no errado. É por isso que a cultura mainstream brasileira romantiza a favela. Há algo de poético. Não há algo de poético na favela, não há. Vamos parar. Porque se há algo de poético na favela, há algo de poético no crime organizado. Sim, e inclusive o crime organizado é poetizado o tempo todo. É romantizado. O Brasil romantiza o crime organizado. Cara, vamos lá. Se você fosse fazer cada 10 filmes brasileiros, vamos ser honestos, 4 são sobre o período da ditadura militar, outros 3 são sobre traficantes, e um vai ser um pornô sem sentido, o outro é um filme de um esquerdomacho com reflexões homoeróticas sobre alguma coisa, e um talvez seja um filme que preste. Não, desculpa, um vai ser uma comédia de algum ator da Globo, feita pra vender. É isso. A gente cultua essa imbecilidade, a gente acha isso legal. Só que lembramos, se você cultua o traficante, a favela, cultue também, por exemplo, a falta de saneamento, cultue os baixos índices de educação, cultue a moradia precária, cultue a pobreza, porque são elementos daquele mesmo problema. Só que você só escolhe, né, o que te desperta alguns sentimentinhos. Então, sim, você não pode comprar falar, esse discurso do Renan é elitista. Não é elitista. Pode ser elitista num país que aceita, vamos dizer, a norma como algo muito baixo. E aí, qualquer coisa que não seja uma mentalidade favelada é considerada elitista. Mas com certeza, se eu for pra Noruega, eu não serei considerado uma pessoa elitista lá. Se for pra Dinamarca, não sei. Mas aí, nem de longe, né? Mas na verdade, se eu já for pra Argentina, eu já não serei considerado. Porque mesmo eles ganhando menos do que um cara de classe média aqui em São Paulo, verdade seja dita, eles são mais civilizados. Eles leem mais, tem mais livraria, o convívio urbano é melhor, o respeito ao público é melhor.
E criar um povo, meu amigo, que vocês estão assistindo, é sobre isso. Me parece que o povo brasileiro ainda não foi criado. É como se nós fôssemos um conjunto de pessoas que foram jogadas no Big Brother e estão ainda naquele processo de se conhecer e de não gostar um do outro e ficar nas eternas brigas. Parece que a gente não se pactuou como povo. E aí, como você... Se você não enxerga o outro como alguém que você deve respeitar, alguém que é como você não vai fazer, você não vai cuidar do outro, você não vai respeitar o outro, você não vai torcer pelo sucesso do outro. E é isso que é o Brasil. Gostou dessa análise? Assista o Análises Renais de segunda a sexta no canal do MBL Live TV às 15 horas. Para mais cortes como esse, se inscreva no Pela Missão.